Olá, meus amigos, meu nome é Ruth Araújo Viana, eu sou promotora de justiça no estado do Tocantins desde 2014, assumi o cargo com 25 anos, também obtive, graças a Deus, a aprovação em outras carreiras jurídicas, como a carreira da magistratura estadual, concursos para cartório e advocacia jurídica. Por isso, acredito que posso sim ajudá-los nessa empreitada de estudos para a aprovação em concurso público, tá? Bom, hoje o vídeo é direcionado para quem quer a aprovação na segunda fase do concurso de analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, presta atenção que vão aí algumas dicas. Primeira dica. Meus amigos, se vocês querem trabalhar para o Ministério Público, vocês têm que conhecer o artigo 127 e o artigo 129 da Constituição Federal. Não tem como falar de Ministério Público sem saber o que o artigo 127 e o artigo 129 da Constituição Federal falam. O Ministério Público é o defensor da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito, dos interesses individuais indisponíveis. Ele é o competente para ajuizar ação penal. Tudo isso e muito mais está descrito lá no artigo 127 e 129 da Constituição Federal. Então, vocês precisam declarar esse conhecimento na prova subjetiva de vocês. Não pode ficar de fora de jeito nenhum. Primeira dica que eu dou, então, coloca já lá no rascunho artigo 127 e 129 da Constituição Federal para que vocês possam fundamentar as peças de vocês. O examinador vai gostar, pode ter certeza. Segunda dica. Meus amigos, a VUNESP está cobrando de vocês, na segunda fase, que vocês façam 5 questões discursivas e 2 redações, onde essas 2 redações valem metade da prova. Obviamente que vocês vão começar pela redação, tá? Por quê? Porque elas vão exigir de você 2 raciocínios jurídicos, enquanto as questões discursivas vão exigir 5 raciocínios jurídicos diferentes. Por mais que as questões sejam mais simples, vocês vão ter que elaborar raciocínios diferentes, e isso é mais complexo. Então, vale mais a pena começar pela redação, elaborar uma peça um pouco mais extensa e garantir mais pontos, tá certo? Lógico que se você não souber o que escrever na redação, você não sabe nem para onde vai, aí tudo bem. Você começa pela questão que você se sente mais tranquilo, tá? Até porque nós precisamos, na segunda fase, ter tranquilidade para expor o raciocínio jurídico, certo? Utilizem a força de rascunho de vocês para escrever palavras-chave, palavras que vão orientar a concatenação de ideias de vocês. Escreva essas palavras e coloque o númerozinho do lado, primeiro, segundo, terceiro. Isso vai orientar como você vai dispor, como você vai introduzir o assunto e encerrar o assunto. Isso é crucial para que você não deixe de falar nada que é pertinente ao enunciado. Terceira dica. A VUNESP tem um perfil que cobra do candidato conhecimento de leis e de súmulas. Então, meu candidato, você precisa saber quais são os dispositivos jurídicos que falam da atuação ministerial, tá? Como seria isso? O examinador pergunta se o Ministério Público tem competência para intervir em determinada causa no Código de Processo Civil. E aí, você precisa saber que a questão da intervenção ministerial no âmbito do processo civil está descrita no artigo 178 do Código de Processo Civil. E você precisa dominar o que está ali escrito. Ai, mas eu não consigo lembrar o número do dispositivo. Meus amigos, não tem problema, mas você precisa lembrar onde está descrito, dentro do Código de Processo Civil, a atuação ministerial. E é do artigo 176 ao 181 do Código de Processo Civil. Então, vocês precisam fazer uma releitura obrigatória dos dispositivos que regem a atuação ministerial e conseguir fazer um planejamento de identificação visual e memorizar onde está, dentro das nossas leis, as atuações do Ministério Público, tá? Se você mostrar para o seu examinador que você sabe onde estão os fundamentos que permitem e autorizam a atuação ministerial, ele vai ver que você estudou, ele vai ver que você sabe o que é o Ministério Público, e aí você vai conseguir os pontos necessários para a aprovação. Se você quiser mais dicas jurídicas, me segue lá no Instagram,
Ruth Araújo Viana. E também, se tiver dúvidas, me manda um direct, que o que eu puder eu vou ajudar com certeza, tá bom? Um abraço, beijo, tranquilidade. Fiquem com Deus.